E aí galera, beleza? E aí? Estou aqui com um amigo meu, né? A gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente do que já estamos acostumados a fazer. Desta vez com o Davi Santos, do canal Mix da Brasil. E aí galera, muito prazer fazendo a participação especial aqui nesse canal maravilhoso do Eduardo. O Eduardo é amanhã sonoplasta. E a gente vai comentar um pouquinho sobre uma série que ele fez, que a gente produziu, que é o Afro Samurai, uma dublagem amadora. Então, roda a vinheta! Então, conforme nós já tínhamos introduzido no canal, o Afro Samurai tem uma história bem interessante. Conta aí um pouquinho. Bem galera, o Afro Samurai, ele se passa, né? O anime, a história do anime se passa num Japão feudal, futurístico e pós-apocalíptico. É bem conturbada a situação. A história tem dois guerreiros, o número 1 e o número 2. E quem tem a bandana número 1, que eu não... Corta essa parte aí. Tem dois guerreiros que usam bandanas, que tem os números, que é a bandana número 1 e a bandana número 2. Quem usa a bandana número 1 é tipo um deus na história. E já quem usa a bandana número 2 é como se fosse um semideus. Qualquer pessoa pode desafiar o número 2 para conseguir a bandana número 2. Mas só quem está usando a número 2 pode desafiar quem está usando a bandana número 1. E aquilo, conforme já tínhamos conversado em off, e é interessante comentar, essa história, né, no caso do Afro, ela mistura um pouco a questão da sede de vingança com a questão de um querer vencer o outro através da força, através da luta. E ela recupera um pouco do conceito, dos preceitos originais do Japão, né, da luta com espadas. Que é interessante a gente comentar, e é aqui, né, que se passa nessa história, e acho muito bacana essa mistura do ambiente hollywoodiano, né, da cultura hollywoodiana norte-americana com os costumes tradicionais japoneses. E obviamente a produção foi uma produção maravilhosa, foi uma produção incrível. E é claro, o Davi não me deixa mentir nesse ponto, né, quando nós comentamos sobre essa questão da história, esse período feudal Japão feudal futurístico pós-apocalíptico. que é para poder a gente se situar, porque quando o Davi viu primeiro, é uma coisa fora do comum. A gente deve se lembrar, quando a gente viu, a gente ficou encantado. É bom, e aí você pode contar um pouquinho mais como foi começar isso, como foi que você fez esse projeto. Eu lembro que um tio meu, ele comentou sobre o Afro Samurai, por causa do cabelo há um tempo atrás. Eu tinha feito um desenho com cabelo bem louco. Aí ele, porra, velho, parece do Afro Samurai. Eu falei, como assim Afro Samurai? Ele falou, tem um anime que é um samurai negro que... É isso, um samurai negro. Eu procurei esse anime. Só que só depois de anos que eu vim procurar saber desse anime. Aí eu procurei assistir, já gostei. E o que mais me chamou a atenção foi a trilha sonora, que fazia a mistura dos hip hop, rap, toda coisa hollywoodiana, né? Com o oriental, as raízes orientais. Aí eu gostei pra caramba desse anime. Aí eu entrei, eu tava começando um pouco já me familiarizar com a dublagem amadora. E eu tava num grupo fechado, desses grupos de dublagem amadora, e Eric Alves tava lá querendo começar esse projeto do Afro Samurai dublado. Aí eu me empolguei pra caramba, eu conversei com ele no privado, falei, não cara, eu quero ser até o diretor, escolher vozes aí com você, fazer edições com você. Só que ele não estava tão animado quanto eu, e eu fui acabando tendo posse. Eu fiz uma página do Afro Samurai,
dublado, e acabou que ele foi deixando de lado, e eu perguntei pra ele se eu podia ser o dono oficial do projeto. Ele disse que por ele tudo bem. Então eu me apossei, né, praticamente do projeto do Afro Samurai, que foi o primeiro projeto que eu fiz uma edição grande, né, que eu nunca tinha editado vídeos de 24 minutos, nem de 10, nem de 5 minutos, quanto mais. E eu tomei muito cuidado na hora de editar e de dublar. Foi toda uma escolha da galera. Isso que eu tive dificuldades para escolher todo mundo, porque o Afro Samurai é pouco conhecido, né? Tive dificuldades de achar pessoas interessadas. E ainda mais porque o Afro Samurai tem muitas vozes graves. E as vozes que tem mais disponíveis são mais agudas, mais jovens, não mais maduras. Assim, e eu lembro muito bem, quando o Afro, ele tem uma coisa que chama bastante atenção, como você já citou, essa questão das escolhas de voz, mas que você é o seu primeiro projeto, um projeto curto de 5 episódios, se não me engano, foi 5 episódios. 5 episódios. E como a gente prestei atenção nos detalhes, grande parte dos personagens tem uma sacada totalmente diferente, uma sacada madura, e ao mesmo tempo você quis explorar o âmbito da pessoa conseguir se adaptar a essa voz. No caso seria. Eu lembro que quando você fez a dublagem dos dois, né, pro Afro, né, foi uma sacada bem interessante que adorei. Que você fazer ele e o Ninja, né, que foi, eu me lembro e até pesquisei, foi dublado pelo Samuel L. Jackson. Exato. Foi ter inspirado nisso. Eu falei, eu não vou procurar outra voz pra fazer o Afro Samurai. Eu me inspirei nele. Porra, ele fez a voz do Ninja, que é o amigo do Afro, e fez a voz do Afro. Duas vozes totalmente diferentes. Vou tentar fazer. Eu consegui achar uma voz legal pro Afro Samurai e pro Ninja também. E aí fiz. Em outras palavras, quando eu fui ver, você conseguiu colocar duas vozes diferentes, mas que é claro, tem essa dificuldade. Porque o Afro ele fala de um jeito calado, reservado, enquanto o Ninja é brincalhão, safado. Exatamente. O sem vergonha, o famoso sem vergonha consciente. Lembrando que você até fez a participação, né, no episódio 4, 3, a partir foi do 4º episódio. Apareceu no 3 e no 5. Eu lembro. No 3 e no 5. Quando fui fazer esse personagem pra ele, pra poder esclarecer pro público, eu fiz de um jeito que adaptasse minha voz. Que foi um desafio, foi uma proposta bem interessante, né, deixar minha voz mais rouca, mais pesada do que ela já é, naturalmente. Só que fazer esse carinho foi uma coisa totalmente fora do comum, foi fora de série. Fazer um cara megalomaníaco, um cara que tinha um gênio bem difícil de se trabalhar. Bem difícil, velho. Eu até tentei, tempo atrás até tentei fazer essa voz aí, não deu certo não. Aí eu lembro que eu tava no Skype com você e com outras pessoas, aí você fez uma voz parecida com essa. Eu, porra, Eduardo, você vai fazer, velho. Você vai fazer um personagem no Afro Samurai ali que dá certo, por favor, com essa voz que você fez aí. É verdade, eu não lembro que personagem eu fiz, mas eu acho que aquilo, quando a gente foi fazer eu fui convidado para fazer esse personagem, foi uma coisa fora do comum. Não, você não fez um personagem, você tava fazendo exemplos. Ah, verdade. De voz. É verdade. Fez uma voz assim, mas assim, verdade. Aí você fez a voz assim. Pá. Sim, eu fui. Essa voz aí, ó, que você fez aí, essa vozinha, ó. Dublar pra mim. É verdade, que eu não lembro de cabeça, não faz muito tempo, mas eu cheguei a fazer essas. Eu tava no primeiro episódio ainda, não tinha soltado nem o primeiro episódio ainda. Tem mais de um ano. É verdade. E foi um convite, uma participação que eu aceitei e quis mesmo, que é uma coisa divertida. E obviamente
a gente viu na história, é que trabalha bastante a sede de vingança, a matança. É claro, o anime que vai se sempre repetir a mesma coisa, né, para poder depois de entender. Sangue, exato. Mulher, você sempre tem que ter a hipersexualização no meio e sangue, mais sangue, né? Vingança. Historicamente falando, eles se basearam muito naquela época do japonês feudal, né? Naquele período, uma vez quando fui numa palestra falando sobre o uso da katana, lá no Tosa Matsuri, que aconteceu aqui em São Paulo, os caras comentaram que você tinha que tirar a espada da bainha da guarda muito rapidamente. A partir do momento que você tira essa espada rapidamente, você tinha que retalhar no seu oponente. E você não corta. Tem até um nome, não é? Pra técnica e pro estilo, só que eu não me lembro. Só que traduzindo como chama retalhador. Você guarda a espada, você retalha. Você tira a espada, retalha e guarda. Exatamente, e é muito rápido. E nós que fazendo isso, a partir do momento que você tira a espada, o cara já tira a espada, você já corre excesso de ser morto. E tem que ser super rápido, para poder não isso acontecer. Existem posições. Nessa que é aquilo. Ele comentou que a bainha, a parte da ponta até a metade da espada é uma lâmina afiada. E você pode perfurar ou cortar a pessoa. E naquela época não tinha perdão. Ou você mata, ou você sobrevive. Isso antes do período pós-proibição de espadas. Eu não lembro exatamente o nome exato, em termos legais, em termos históricos do Japão. Mas é uma coisa bem interessante que eles retrataram muito bem isso. Apesar de ser uma coisa que é de outro mundo, né? Uma coisa que não misturar tecnologia avançada com uma coisa atual, tipo uma coisa antiga. Como se as pessoas tivessem inventado as armas e não tivessem proibido as espadas. E ficou essa mistura louca. Exatamente. E acho que é aquilo, conforme já tínhamos conversado e esclarecido, né? É uma questão que eu achei bacana. Misturar o pensamento hollywoodiano fantasioso de duas vertentes. A vertente da fantasia, que naquela época o Japão não tinha uma tecnologia super mega avançada como hoje. Uma tecnologia simples, né? Tecnologia braçal. E no caso do Afro eu percebi isso. Eles misturaram, colocaram robótica, colocaram coisas que naquela época era impossível. Robôs, armas de fogo, bazuca. E eu demorei um pouquinho para decifrar em que época de fato foi. Eu fiquei um pouco perdido, mas depois quando fui conhecendo a história, que na época, antes de eu ter sido convidado, eu não sabia muito sobre Afro Samurai. Eu tive que pesquisar, eu tive que saber quem é que fez, e como que é a história, e pensar como que o personagem agiria. Que quando recebo um personagem, uma curiosidade, quando recebo um personagem, eu tento prestar atenção nas feições, no jeito de falar, na forma como ele transmite. Esse personagem tinha que fazer uma voz de acordo com o que ele me mandava. Então eu fui em cima, fui para análise e depois disso eu fui pensando como que eu poderia fazê-lo. Deu uma dificuldade? Deu, mas foi muito divertido. Foi bem interessante. Tem algumas curiosidades do Afro Samurai, né? Ele foi feito em mangá em 2000 e publicado em 2000, né? Na verdade ele foi feito em 99 e só publicado em 2000. O anime saiu em 2007 e saiu um filme do Afro Samurai, Ressurreição, em 2009. E ainda contou com jogos da série. O primeiro jogo saiu foi o Afro Samurai, só chamado apenas de Afro Samurai, logo depois do filme. E depois saiu outro filme, Afro Samurai, a Dança de Kuma. E Kuma foi um dos antagonistas, né, da série, juntamente com Justice.
Que outra curiosidade, entrando mais uma outra curiosidade, o Justice, que é o pistoleiro do anime, se vocês assistirem o primeiro episódio, vocês já vão se deparar com ele. Ele e o mestre, por pura coincidência e ironia do destino, ele, o Justice, o pai do Afro Samurai, Hokuto, e o mestre do Afro Samurai, os três treinaram na mesma academia de espadas, o mesmo mestre. Agora fica a pergunta, quem foi o mestre desses três monstros aí? E aquilo, como foi, a gente viu, é uma coisa bem bizarra, mas bem interessante essa curiosidade. Porque pensa-se o seguinte: o mestre do mestre para poder enfrentar o próprio mestre. Olha a ironia do destino. Isso é louco. Outro grande ator que participou do Afro Samurai, além do Samuel L. Jackson, foi o Ron Perlman, que ele já atuou como Hellboy, um grande trabalho dele, bem conhecido como Hellboy. Eu particularmente adoro a voz desse ator, velho. Esse cara é demais pra mim. Ah, sim. Acho que Ron Perlman, ele participou de um filme chamado Em Nome da Rosa, quando eu assisti faz alguns anos, foi quando eu estava estudando signos, estava fazendo rádio e televisão. Esse filme, Ron Perlman, ele fez de um jeito que eu não esperava, um personagem totalmente desnorteado, louco, e ele é um monstro, é um cara que sabe interpretar e fazer esse cara, o pistoleiro. Quando fui ver na versão americana, no quinto episódio, ele ainda mostrou todas essas garras, toda a capacidade máxima que ele é capaz. Ele entrega o personagem. Foda. Exatamente, e a gente fala isso. Eu percebo isso, essa entrega, mas assim, ele não ser ele mesmo, ele ser o personagem. E foi o caso que aconteceu aqui, até na dublagem, na dublagem amadora que nós fizemos. E a gente procurou se entregar ao personagem. O Davi, por exemplo, ele se entregou a dois personagens, um oposto do outro, mas de um jeito muito especial. E conseguiu fazer de um jeito que, poxa, convenhamos, eu quando fui, eu fiquei extasiado, fiquei maravilhado com o projeto. Obrigado, Gua. Yamane. A questão, uma coisa que é interessante, né, como já tínhamos conversado, foi essa pesquisa da época, pesquisa dos momentos, é claro, misturar elementos robóticos com elementos, né, tradicionais japoneses é uma coisa que foi bem inovador. É claro que esse projeto foi feito pela Madhouse. Mesmo estúdio que animou Yu Yu Hakusho e Hunter vs Hunter. Foram dois outros grandes projetos. E por incrível que pareça, já foi considerado um dos piores estúdios de animação. Como chamava de Madhouse. Apelido bem das trevas. caramba, isso não sabia. Deu a volta por cima. As animações deles são maravilhosas. E Afro nem se fala, né? Quando foi explorado tudo, a sacada, eu acho que chamar o Samuel Jackson, Ron Perlman, sem comparação, que a versão, que esse é um anime que teve uma parceria entre os Estados Unidos e Japão, e uma parceria muito evidente. Muito evidente. Obviamente, se formos parar para notar, que existem vários filmes norte-americanos que usam a história japonesa como base. Um exemplo é O Último Samurai, com Tom Cruise. Esse filme, ele conta um período do Japão, aquele período feudal, né? E obviamente colocar um estrangeiro para poder contar a história desse povo é uma coisa incomum e obviamente focou-se naquele período. Mas no caso da Afro Samurai foi diferente. Eles misturaram os dois períodos, criando esse futurismo apocalíptico, pós-apocalíptico. Então, e teve que trazer essa mistura histórica na trilha sonora também, né? É lógico. O compositor deles é o RZA, ou RZA, para ficar mais fácil para o público conhecer, né?
esse cara, ele usou elementos do hip hop, elementos do mundo urbano, suburbano, e misturou com com o tradicional japonês. É claro, para nós compositor tradicional, ele vai ver uma coisa totalmente diferente, que o hip hop, ele mistura vários samplers, mistura bastante elementos para poder criar. É claro, no caso de trilhas para anime, e para deixar bem esclarecido para o público, são trilhas brancas, ou seja, são trilhas que são feitas antes do anime ser lançado. É lógico que o que acontece, essas trilhas são compostas, depois elas são editadas para serem lançadas dentro do projeto. É claro, tudo em cima do contexto, tudo em cima de uma proposta bem casada. Nesse caso da série, a trilha foi muito bem traçada. Muito bem trabalhado. Exatamente. E achei fantástico eles trazerem isso. E acertou exatamente no ponto, colocar exatamente nos pontos de sincronia para falar, deixar bem claro, são os momentos-chave onde tem que ter as alterações, tem que ter os momentos certos para poder acontecer a trama. Teve Fury in My Eyes, Combat, foram dois temas que relatam isso, mostram isso, essa mistura. É claro que é um desafio grande você conseguir misturar dois elementos musicais e danças com a história. Caramba, a gente fala, o projeto em si, foi muito bem casado, Essa misturada foi muito bem feita, porque, aliás, são todas músicas do mundo, né? Da terra. A mistura bateu certo. E aquilo, no hip hop, eles sempre fazem isso, eles gostam de fazer essas misturas, esses mashups que a gente fala, que são pegar elementos, pegar alguma coisinha cultural em cima, fazer várias brincadeiras. Isso é uma coisa legal, uma coisa que já, né, quem ama música, obviamente o Davi, ele não me deixa mentir. Amamos. Exatamente. E a gente fala, a trilha foi uma coisa espetacular. A trilha, o anime, obviamente, como consequência a dublagem em si, que fazer Samuel Jackson e Ron Perlman, quem fez, arcou com uma responsabilidade muito grande. Samuel Jackson, quando foi chamado, né? Ele entrou no estúdio para ver os personagens. Na hora que ele viu o Ninja, e olhou: eu não quero saber de nada, eu vou dublar esse cara aqui, ó. Não quero que ninguém me fala nada. Eu vou dublar ele. Ele se apaixonou por esse personagem. Bem como você se apaixonou pelos dois, no caso, pelo Afro e pelo Ninja. Então é isso, galera. Galera, muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo aí. Não se esqueçam de conferir a dublagem do Afro Samurai, da minha dublagem amadora, pela Mixdub Brasil. Que o Eduardo vai deixar na descrição aí o link do meu canal. Vai ter uma playlist lá do Afro Samurai, e vocês já podem assistir lá sem precisar ficar procurando os episódios, já vai estar tudo unificado. Muito obrigado, foi um prazer e até mais. E é claro, como dizia o Ninja, né? Vai ter muitas surpresas. Vai ter mais Afro Samurai pra vocês. É nóis. É isso, e nós nos veremos em breve com outros projetos, e obviamente vai ter surpresas incríveis. Eu só posso falar isso, vai ter surpresas muito bacanas. Aguardem, né, que a gente vai trazer muita coisa, beleza? Então, até a próxima. Até a próxima.